Se hoje, tranquilo em seu cotidiano, você recebesse um alerta emergencial informando que você não deve ter contato com os seres invasores. Bom, antes que você pudesse ter alguma dúvida, algumas explosões no céu, elas podem ser ouvidas. E, bom, a Terra está sendo invadida por uma espécie alienígena. 1 milhão de dúvidas são postas em sua cabeça, mas uma é a que persiste. Como você sobreviveria a esse ataque? Ou melhor ainda, como sobreviver ao fim do mundo? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio e não for inscrito ou me seguir, se estiver me ouvindo pelo YouTube, se inscreva para receber os novos episódios. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, não esqueça de seguir o podcast para que você também receba os novos episódios. E não esqueça de avaliar, dando like ou avaliando nas plataformas para que o podcast chegue em mais pessoas como você. E bom, de qualquer maneira, como sobreviver no filme O Fim do Mundo. Olha, referente ao filme, ele está disponível na Netflix, ele é um filme de 2019. Ele é um filme para o público infantil. Enquanto eu assisti, eu até me questionei se Shark Boy e Larva Girl tinha a mesma vibe que esse filme, porque era um filme que eu assistia. Mas ele é um filme até que divertido. E, como eu já falei, a base do filme é um ataque alienígena que começa em uma estação espacial, tanto que os jornais informam que perderam a comunicação com a estação espacial e posteriormente eles avançam para a Terra. O motivo em si do ataque ele não é revelado, porque até então a visão que nós temos, né, sobre tudo são de 4 crianças e elas não têm noção e nem onde conseguir as informações, porque até então elas estão sozinhas. Mas é engraçado que até um dos personagens, que é o famoso nerd de absolutamente tudo, ele cita que alguns dos motivos padronizados de invasões alienígenas em filmes é geralmente por busca de recurso, né, que o planeta foi destruído ou exauriram todas as possibilidades do planeta e foram em busca de outro, e é uma das maiores possibilidades, tirando a de também conquistar outros territórios, enfim. O motivo não importa muito. De toda maneira, eles estão aqui para dizimar o povo da Terra e, tecnicamente, ficar com a Terra para eles. Não foi mostrado nenhuma outra ação que fosse controversa a essa ideia. Então, no começo, tiveram muitos estrondos, tiveram explosões na atmosfera, porque os alienígenas estavam invadindo com naves. Então, eles não só tinham suas versões terrestres, né, sua versão humanoide, da qual foi um problema para os protagonistas do começo ao fim, mas eles também tinham naves com uma tecnologia muito avançada, da qual deu assim muito problema, né, no caso dos Estados Unidos, porque eles estavam lutando com aeronaves, né? Estava sendo uma guerra aérea. Só que aí surgiu um outro problema que aí dificulta muito a sobrevivência: a falta de tecnologia. E por que a falta de tecnologia é um problema? Porque logo no começo, os alienígenas eles soltaram um pulso eletromagnético, e esse pulso eletromagnético ele desativou todo tipo de tecnologia que possui um computador. Então, nesse caso, apenas tecnologias mais antigas funcionariam. Então, carros, esquece, só carro mais antigo, só aqueles carros bem antigos que não tem nenhum computador na sua composição. Então, isso é óbvio que envolve celulares, isso envolve computadores, internet, absolutamente tudo. Então, os seus meios de conseguir informação, logo no começo da experiência não tão positiva, acaba sendo nula, né? Você não consegue nenhum tipo de informação a não ser encontrando pessoas, só que não é muito válido
você ter isso como principal objetivo, encontrar pessoas ou ir para onde tem mais pessoas, porque não foi mostrado no começo, mas óbvio que as cidades foram atacadas, elas foram os principais focos, né, dos ataques, e tiveram até evacuações e tudo mais, mas a questão é que você estar junto com outras pessoas, muitas pessoas, pode só facilitar o processo dos aliens, então não teria muito sentido. Lógico, pode ser que você consiga se proteger, você tem ali uma maior chance por conta das evacuações que os exércitos fizeram, mas depois que o filme mesmo mostrou que um grande comboio foi atacado, eu não acredito que seja positivo para sua sobrevivência ficar junto de onde tem muitas pessoas. Mas, de qualquer maneira, o ideal é que você vá para uma floresta, um lugar que não tenha ninguém, que não tenha em si cidade, saia da cidade. E o motivo é simples, lá os aliens eles não foram. No filme, né, lógico, os garotos eles estavam em um acampamento, eles estavam tecnicamente longe da cidade e eles foram atacados, mas aí é pelo contexto do filme, porque a astronauta caiu lá e essa astronauta ela tinha uma chave que continha as coordenadas da nave mãe, que era o que solucionaria, né, o problema deles, mas tirando esse fator eles não teriam nenhum problema em ter ficado ali na montanha, tirando que, óbvio, a guerra aérea tá, né, alguns projéteis poderiam atingir, como atingiram ali em diversas vezes. Mas, de qualquer maneira, a sobrevivência em si, ela vai se estender por um período de 2 a 4 dias, julgando que o mesmo aconteça e a solução do filme ela seja, né, realizada. Então, nesse período, os personagens principais eles levaram essa chave contendo as coordenadas para então uma base militar lá. No caso não era nem uma base militar, era um prédio da NASA para que eles pudessem destruir a nave. E até então, quando os personagens chegaram em um certo ponto, eles descobriram ali que basicamente todos os pontos como continentes haviam sido atacados e tinham caído. E dois citados por um dos personagens que ele viu ali na documentação foi de que era a Europa e a Ásia, se eu não me engano, já tinham ido pro Beleléu. Então, assim, o ataque deles, pelo menos de questão tecnológica, até mesmo questão do preparo humano, foi muito superior ao que a Terra poderia ter como resposta. Para ser sincero, eu ainda acho que, por mais que eles tenham ali umas naves um pouco mais tecnológicas, eu acho que todo o planeta Terra lutando contra esses alienígenas, eu acho que de certo ponto a gente conseguiria ainda permanecer vivos e como sociedade, não só ali perdido cada um no seu canto. Mas eu acho muito difícil daquele modo específico eles conseguirem tomar, sendo que nós temos diversos países que têm uma força militar muito forte. Mas, julgando que isso não vai te beneficiar nem te prejudicar, que você não tem acesso a basicamente nenhuma informação e você só quer sobreviver, você tecnicamente vai ter duas opções. Uma é a que eu já citei, você sair em direção de algum lugar que não seja habitado, ou seja, sair da cidade e ir para algum canto aí no mato, algo do tipo. Se você estiver em São Paulo, você tá lascado, porque não tem muitos lugares assim na capital. Mas a outra opção é você ficar escondido. No filme, deu ao entender em uma certa cena que os alienígenas faziam não necessariamente rondas, mas que eles estavam sobrevoando os lugares mesmo sem
um embate ali com os humanos. Isso demonstra que talvez eles estivessem buscando ainda alguns humanos ali meio perdidos. Então, nesse caso, é de suma importância que você fique escondido, não saia durante o dia. Na verdade, durante o dia e durante a noite, não vai ter tecnicamente uma diferença, porque já entramos na parte da biologia desses seres. E a biologia deles é totalmente diferente da nossa. Inclusive, no começo, mostra que eles conseguem alterar a sua forma ali. Na verdade, o alienígena que caça eles durante o filme, inicialmente ele estava em um formato meio líquido, e isso não para, né, por aí. Eles na verdade têm uma alta regeneração, o que fez com que um deles sobrevivesse a um ataque de um acredito que isso tenha sido o F-22. E tirando isso, a visão deles, ela não é uma visão térmica. Na verdade, se você for parar para analisar o alienígena em si, você vai ver que ele é muito uma vibe assim, meio alien, meio predador. Então ele tem muitas características de ambos, como por exemplo, o alienígena ele abre a boca lá numa cena. Não teve significado nenhum essa cena, não teve explicação nenhuma, mas dentro da boca dele saía como se fosse uma outra parada, e aí ele colocou na boca de um personagem, uma vibe meio alien, a visão dele ser diferente ali, numa vibe meio térmica. Passou uma visão ali, uma ideia do predador. Eu digo que essa visão que eles têm, ela não é térmica, porque ela não mostrava especificamente os personagens contendo fontes de calor, como também tudo ao redor. Parecia mais, na verdade, tipo como se fosse um foco, onde os personagens estavam, ficava vermelho, em volta deles ficava vermelho, formando um círculo, e nas extremidades desse círculo ficava tipo normal, assim, verde, azul, do que seria uma visão térmica. Não sei que tipo de visão é essa? Eu procurei e não achei nada que fosse parecido. Acho que na verdade nem foi pensado, foi só, sei lá, colocado no filme para ter um diferencial, porque até então não tem muita diferença. Tiveram cenas aqui ou ali que, se a visão fosse térmica, ele teria conseguido ter visão dos protagonistas, como por exemplo teve uma cena que os protagonistas estavam embaixo de uma escada. Essa escada era de madeira, totalmente aberta entre cada degrau ali, e o alien passou por ali. Consequentemente, eles estavam no seu campo de visão, só que eles estavam parados, né? Então ele simplesmente não os viu. Mas de qualquer jeito, a visão deles também não é tão ruim assim. Bom, além dessa parte da biologia deles que os torna curiosos, né, com sua alta regeneração e sua visão um tanto diferenciada, eles também possuem diversos braços. Se eu não me engano, são de 4 a 6 braços, e eles também, as pernas deles não são no formato humano, eu diria, mas num formato animal, porque permite que, na verdade, foram difíceis as cenas que eles estavam andando em formato bípede. Eles percorreram durante todo o filme ali, seguindo como uma espécie de quadrúpede. Eles também, dentro da sua composição, conseguem soltar uns alienígenas que parecem mais uns cachorros. Também são mais fortes do que seres humanos, então também possuem uma regeneração menor do que a do alienígena mãe, eu diria assim, mas ele ainda é tão perigoso quanto. E mais um fato de que reforça a possível ideia de que os alienígenas teriam vindo para o planeta Terra em busca de recursos, ou nessa ideia de tomar o planeta Terra para eles por conta de terem exaurido o próprio, é porque em uma cena lá, o alienígena ele mata um humano, e não satisfeito ele come o humano ali, tipo, por alguns segundos até chamarem sua atenção.
Então, apesar deles serem uma forma de vida inteligente, nós somos vistos também como presas. E, assim, de todo modo, eles parecem até invencíveis, mas a sua regeneração ela tem limite. Então o personagem acaba matando um lá usando uma parte de um foguete, né, para queimar ele, mas em outro momento ele ficou horas debaixo da água e não morreu afogado. Então podem ter diversos pontos ou fatores a serem considerados que possam atingir diretamente esses alienígenas. Sempre que trabalham com alienígenas em filmes, séries, um dos pontos que eles sempre ressaltam para que eles tenham uma fraqueza é sempre a falta de conhecimento sobre o planeta Terra. Então, por exemplo, nós temos muitos patógenos que para nós é algo normal, tipo uma gripe é algo normal, mas para alguém que sua biologia não está acostumada, né, não tem imunidade ou não tem uma resistência contra uma gripe comum, por exemplo, ela pode ser simplesmente mortal. Então, geralmente, muitas obras acabam optando por aplicar essa fraqueza. Inclusive, acho que é Guerra dos Mundos. Eu nem lembro se é esse o nome do filme, que é aquele com Tom Cruise que tem todos os planetas não, todos os planetas não, um planeta lá, eu acho, resolve invadir a Terra e eles acabam morrendo por conta do ar, se eu não me engano, porque é tóxico para eles. Bom, mas ainda tem uma chance de sobrevivência se fosse considerada a longo prazo por conta desse fator da possível fraqueza deles, né, não estarem habituados com o que nós lidamos todos os dias. Então, o exército ele resiste. Não sei, não vejo o porquê seria diferente em quase qualquer lugar. Tiveram essas evacuações que eu acredito que não seja a melhor saída, mas ainda é uma opção. É como jogar um dado, pode ser que dê bom, pode ser que não dê bom, aí vai de cada um arriscar. E o seu objetivo principal é sair das cidades ou se esconder. Nesse período, se você sair da cidade, é óbvio que você vai ter que levar recursos como água e comida, vai ter que racioná-los. E ficando em um lugar aberto, né, uma mata ou algo do tipo, você consegue ter visão do céu e, consequentemente, saber se os alienígenas estão atacando ainda ou não. Então, no filme, os garotos tiveram que percorrer 69 quilômetros, se eu não me engano, até a base para que eles pudessem entregar ali as coordenadas e destruir a nave-mãe. Esse período não, na verdade só passou acho que uma noite, né? Mas eles não percorreram uma noite. Foi mostrado no filme apenas uma noite, mas eu tenho certeza de que uma criança de 11, 12 anos percorrer 70 quilômetros deve ter levado em torno de uns 2 a 4 dias no máximo, já que, por incrível que pareça, eles conseguiram correr durante todo o trajeto. Mas de qualquer maneira, como eu disse, o filme ele é um filme infantil, então ele deixa muita coisa em aberto, ele não traz tantas questões que poderiam dificultar ou até facilitar a sobrevivência. A maioria são apenas suposições feitas por um garoto que acaba gostando muito de filmes, gosta de espaço, astronautas, então acaba ficando um tanto vago. Mas de qualquer forma, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ouviu até aqui, eu agradeço. Se você é novo e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, curta. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, não esqueça de seguir o podcast e avaliar. E uma última informação, se você gosta do podcast e quiser auxiliar ele na sua sobrevivência, o link do Apoia-se está na descrição, mas de qualquer maneira, eu agradeço por ter escutado até aqui, até a próxima e um beijão para vocês.